Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre tempo do direito. Muito bem, dando continuidade ao inventário descomplicado. Hoje nós vamos descobrir uma questão muito complexa também sobre o inventariante. Nos vídeos passados nós vimos quem pode dar abertura ao inventário e quem pode ser nomeado inventariante. Hoje nós vamos trabalhar com as obrigações do inventariante. Uma reclamação muito comum das pessoas: o inventariante não está fazendo isso, ou ele está fazendo algo que você não concorda. Qual a pergunta hoje para nós respondermos? O que pode e o que não pode o inventariante fazer no inventário, ok? Dentre as coisas que o inventariante tem que fazer por obrigação, isso ele tem que fazer independentemente de juiz mandar ou não, de as outras partes concordarem ou não, eu vou citar todas. O código nos diz o que o inventariante é obrigado a fazer, independentemente de pedir autorização e independentemente do juiz mandar. E tem que fazer. Ser inventariante implica em quê? Implica em representar o espólio ativa e passivamente. Ou seja, quem fala pelo espólio é o inventariante. Se processarem o espólio, quem vai contratar um advogado, quem vai ajudar a elaborar a documentação é o inventariante, essa representação. Quem se dirige ao juiz, ao menos em primeira instância, num primeiro momento, é o inventariante. Claro que todos os demais herdeiros, nós já aprendemos isso aqui, terão também a oportunidade de ter seus advogados também poderão peticionar ali para o juiz. Mas a primeira figura é a do inventariante. Olha que artigo lindo! Administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria como seus fossem. Olha que bacana isso! O inventariante tem que tratar o patrimônio do espólio como se o patrimônio dele fosse. Não é, ao menos em parte. Se além de inventariante, ele também for herdeiro, pode acontecer que não, porque é inventariante dativo, muito raro, mas acontece. Mas ele também é herdeiro, tem que tratar daquilo como se dele fosse. É uma regra até supra-legal, né? Uma regra moral. Trate do patrimônio do espólio, daquilo que é de todo mundo, como se seu fosse. Prestar as primeiras e últimas declarações por procurador ou pessoalmente. Aquelas primeiras declarações do vídeo passado, do nosso encontro passado. Aquelas primeiras declarações que ele vai fazer 20 dias depois de assumir o encargo de inventariante e você que está me ouvindo tem 15 dias depois dele prestar as primeiras declarações para se manifestar. Lembra-se que eu disse lá, ele tem que fazer essas primeiras declarações, é o inventariante. Depois que ele faz, você tem 15 dias, pode combater, pode diligenciar à vontade, tá bom? Mostrar lá, levar para dentro do processo, né, a qualquer tempo, os documentos do espólio. De repente tem lá uma escritura de um terreno que ele está falando que tem lá, aquele documento do carro, de transferência do carro, qualquer documento, tem que levar a certidão lá, a certidão de regularidade com a Receita Federal. O espólio está pagando imposto de renda direitinho, se é que o espólio está tendo renda, né? De repente tem aluguel, fazenda, esse tipo de coisa, está tendo renda, tem que pagar imposto de renda, o espólio paga imposto de renda também, porque ele pode ter rendas, tá ok? Se tiver testamento, ele tem que juntar a certidão do testamento lá, ou o testamento completo, né? Aqueles bens que foram doados quando o falecido estava em vida, né? Quando o falecido estava gerindo o seu próprio patrimônio, ele doou, isso tem que ser apresentado no espólio para fazer a matemática da colação, que é chata toda a vida. Eu vou ter um vídeo aqui só para ensinar essa questão da colação. Para você leigo,
talvez não muito interessante. Informe seu advogado, olha, o cidadão quando estava vivo fez umas doações aí. Pronto, seu advogado já está alerta, ele vai providenciar fazer a matemática da colação, ok? Prestar contas, outro vídeo exclusivo aqui sobre a ação de prestação de contas que você que está me ouvindo pode promover contra o inventariante que andar mal. Peça a ele contas. Mas tudo isso tem prazo. Não pode dormir no ponto. Dormientibus non succute ius. Tá bom? O direito não socorre quem dorme. Tem que ficar bem atento a esse ponto aqui. Tem que ficar atento a isso. E quem está atento? O advogado que você vai contratar. Tá bom? E por fim, requerer a insolvência se por acaso o espólio for gastando, devendo, o espólio ficar negativo. Aí ele requer a insolvência do espólio e encerra a questão. Muito bem, isso aqui é obrigação. Isso aqui tem que fazer independentemente de requerer ou não. De juiz, de você, por ser inventariante, isso aqui ele tem que fazer. Agora, presta atenção. A exclamação aqui, ó, presta atenção. Tem que ouvir os interessados, os outros herdeiros, tem que ter autorização do juiz para quê? Vender os bens. Qualquer bem do espólio que for vendido, tem que consultar os outros herdeiros. Tem que ter autorização do juiz. Mas aí, o que acontece? Um advogado, que é o mesmo advogado do inventariante, é para todo mundo. Não tem que consultar, o advogado fala. Ele está falando por todos, aí não tem consulta. Ah, ninguém me perguntou. Não, você deu procuração para o advogado, mesmo advogado inventariante, o inventariante falou, o advogado falou, foi tudo junto. Ah, mas eu não sabia. Então, está sabendo agora. Tem o seu advogado, que você tem no seu advogado, o seu advogado vai ser consultado lá dentro do processo. O seu advogado vai te perguntar, olha, está querendo vender o carro lá, pode? De jeito nenhum, não pode vender esse carro, não pode vender essa casa, não. Aí você fica atento. Mas advogado inventário de um único advogado, vai pedir autorização para quem já está representado? Você já deu a representação para ele? Ah, mas ele não me falou. Não preciso falar mesmo não. Você já deu sua palavra para ele? Tá ok? Então, toma cuidado. Tenha o seu advogado. Tá ok? Transigir, ou seja, negociar, né? De repente dá para fazer um acordo ali, alguma coisa nesse aspecto, trocar uma coisa por outra. Às vezes alguém está querendo receber uma dívida em dinheiro do espólio, aí ao invés de pagar em dinheiro, paga com um patrimônio, o espólio também. Transigir é negociar, tá bom? Pagar dívidas só depois de ouvir os herdeiros. E se essa dívida não é uma dívida real mesmo do espólio? Então, vê os vídeos aí para trás. A pessoa forja uma dívida para tirar dinheiro do inventário. Isso é estelionato. Isso é furto. Isso é um absurdo quando isso acontece, mas acontece. E quem tem o teu próprio advogado dentro do inventário não tem esse problema. Você vai contratar seu advogado, vai colocar ele alinhavado lá, que vai perguntar, olha, o inventariante lá está querendo vender. Pagar uma dívida, pode? Não, peraí, essa dívida não venceu ainda, ou essa dívida não existe, ela é contestável. Aí vamos negociar. Fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Ora, tem lá um carro, tem que pagar IPVA do carro, IPTU da casa, reformar a casa, construir um muro, pintar, reformar. Né? Ou até mesmo vender o carro e comprar outro para colocar no lugar, no ano mais novo e tudo. Então essas despesas de conservação do patrimônio, do espólio, também devem ser questionados os interessados e com autorização do juiz de direito. Quem é interessado aqui? Quem é o interessado que vai ser consultado? Aquele que tem um advogado que está noutra relação que não a mesma do inventariante. Vale dizer, aqui eu tenho inventariante, aqui eu tenho interessado.
Agora, esse aqui eu tenho inventariante, interessado, não tem nada, ninguém para consultar, está todo mundo do mesmo lado. Todo mundo, às vezes, com o mesmo advogado. Então, se tem um advogado aqui, um advogado de cá, um advogado de lá, aí, quando o inventariante pedir alguma coisa, vai perguntar para esse. É assim que é feito. Por isso que eu sempre digo, as pessoas querem economizar demais, é um barato que sai caro. Ah não, vamos juntar todo mundo, paga o mesmo advogado. Esse advogado vai consultar só com o inventariante. Na hora que o inventariante falar assim, posso vender? Vende, nem consulta os irmãos, os parentes. Tem o seu advogado lá. Então, estas hoje foram as lições. O que pode e o que não pode fazer o inventariante. Qualquer ato que ele descumprir, desses últimos que eu disse, que é transigir, vender, conservar o patrimônio, prestar contas, se ele não fizer isso bem feito, será requerida a remoção. O seu advogado sabe fazer essa petição direitinho, sabe que vai ser um processinho apartado que vai andar do lado ali do inventário, inventário de um lado, essa remoção de inventariante do outro. O seu advogado sabe fazer isso com maestria. O seu advogado, bom processualista civil, em direito de sucessões, faz isso com as pés e as mãos amarradas nas costas. Tá ok? Mas se transgrediu isso, informe o seu advogado, mostre aonde ele errou, e o seu advogado pede a remoção do inventariante, se de fato ele estiver errado. Tá ok? Essa foi a lição de hoje. Um abraço, muito obrigado, até mais.